Boa tarde, queridos irmãos, que a paz de Deus esteja com vocês. Na meditação de hoje falaremos sobre a escravidão versus a liberdade. Antes de começar, eu gostaria de pedir que ouçam até o fim e compartilhem minhas mensagens. Ouçam para aprender e compartilhem para que outras pessoas tenham o privilégio de aprender. Queridos irmãos, o que é liberdade? O que é escravidão? Vamos ver. O povo de Israel, quando a gente vê lá em Êxodo, eles estavam escravos no Egito. Eles eram chicoteados, eles eram humilhados, eles eram maltratados, né? Eles eram pisados, né? Eles tinham que trabalhar serviços pesados, começaram a perder a sua saúde, porque tinham que trabalhar mais do que eles poderiam. Então, eles não tinham direito algum. Então, eles estavam escravizados, né? E o que acontece? Deus fez o quê? Através de Moisés, ele os libertou daquele jeito, deu a liberdade a eles. Mas eles não receberam bem essa liberdade. E não só não receberam bem, como eles desejaram voltar para o Egito, né? Mas vamos ver nos dias futuros. Cristo se fez carne, se transformou numa criatura que ele mesmo criou, se virou um homem, né? E ele deixou seus poderes de lado para sofrer fome, dor. Ele era imortal, agora ele tinha dor, ele tinha fome, ele tinha sede, tinha necessidades. Foi tentado pelo inimigo no deserto, sofreu, foi humilhado, cuspido, coroa de espinho na cabeça, chicoteado, surrado. E ele foi crucificado e morreu para quê? Para libertar, libertação, para libertar, para nos dar a liberdade. Tá certo? Então, a semelhança, sim, né? Qual a semelhança? Um povo escravo, ou seja, a humanidade escrava. No caso de Israel, eram escravos físicos do povo de Judá, do povo do Egito. Agora, no caso da humanidade hoje em dia, são escravos espirituais, são escravos de uma prisão espiritual de Satanás. Ou seja, as pessoas que são escravas, elas são o quê? Elas acham que elas são livres. Só que a liberdade em excesso, ela faz mal. E muitas vezes o excesso nos dá uma falsa liberdade. Entende? Então existe a liberdade com segurança e uma liberdade que as pessoas acreditam ser liberdade, né? O povo de Israel, eles não entenderam essa liberdade, assim como o ser humano hoje em dia não está entendendo a liberdade que o Senhor deu pra gente naquela cruz, né? Eles acham que parar de comer certa coisa, de guardar um sábado ou de seguir os mandamentos, que eles se tornam escravos, que eles querem ser livres. Mas é contrário. Quando você guarda esses mandamentos, que você é obediente, é aí que você se torna livre, né? O povo de Israel, assim como os seres humanos de hoje, não entendiam que eles eram livres. Eles queriam retornar ao Egito, porque eles achavam que não tinham condições de lutar contra os povos que eles tinham que lutar para conquistar a terra que Deus queria dar para eles. Só que eles esqueciam que o mesmo Deus que os libertou do Egito poderia dar vitória a eles contra qualquer povo que fosse. E mais, né? Por muito momento eles desejaram voltar ao Egito porque lá eles tinham carne. Não quer dizer, eles preferiam voltar para comer algo que Deus não ensinou a comer, que fazia mal para eles, porque a carne é um símbolo do mal, ela faz mal à nossa saúde. O nosso organismo não a reconhece como carne. Quando Deus criou o homem, ele não criou o homem para comer carne, ele criou o homem para comer frutas, verduras, legumes, coisas naturais. Só que o homem passou a comer carne pós-dilúvios, pós-diluvianos. Por quê? Porque tudo foi destruído. Então, até o momento que foi plantado, até que a fruta cresceu, germinou, eles tinham que se alimentar. Eles se alimentavam de carne de animais. Só que de animais puros. Até porque tinha um casal de animal impuro e 7 casais de animais puros. Então, se eles comessem um animal impuro, ia estar em extinção. Então, é claro que eles não comiam, eles comiam os animais puros, né? Então, eles tinham que se alimentar. Porém, muitos descendentes de Noé, mesmo após ter as frutas, ter as coisas, eles continuaram a comer carne, né? Com certeza Noé não continuou a comer carne, né? Acredito eu que não, né? Porque ele era um homem temente a Deus, com certeza ele ia seguir as vontades de Deus, né? Com certeza Deus falou para ele, coma carne até que você tenha frutas. Agora, os seus filhos, netos, descendência dele, infelizmente continuaram a comer carne. Então Deus, quando libertou o povo do, do
do cativeiro, ele dava o quê? O maná, que era uma alimentação completa para eles. Uma alimentação que os mantinha saudáveis. Eles queriam carne, Deus então deu carne para eles. Mas eles queriam voltar ao Egito porque eles tinham carne. Então, eles queriam voltar para uma coisa mundana. Eles queriam voltar porque eles tinham vontade de coisas mundanas. Exatamente é isso que faz o ser humano hoje em dia. Eles não querem sair do cativeiro que Satanás nos pôs, porque eles querem comer as coisas mundanas. Porque eles não querem deixar de comer carne de porco. Porque eles não querem deixar de comer um torresmo, de comer uma feijoada, porque eles não querem guardar o sábado, porque eles querem continuar bebendo bebida alcoólica, querem continuar fazendo sexo por fazer, querem continuar frequentando balada, as mulheres querem continuar se vestindo peladas, praticamente. Então por que não vai pelada de uma vez, totalmente pelada, nua na rua? Porque a diferença é mínima aqui. Ah não, mas tá coberto os seios, tá coberto as partes. Não, mas não é. Cara, gente, vamos ser sinceros. Um homem não vai se olhar para uma mulher somente para ver os seios, para ver as partes íntimas dela, a parte de trás dela, né? Na região glútea, como se fala. Ele não vai olhar isso só. Ele vai olhar as pernas torneadas, ele vai olhar a barriga está mais magrinha, ele vai olhar os olhos, a cara. Então, tem homem que vai olhar para os pés. Então, a pessoa tem que aprender a se vestir adequadamente. Então, por quê? Só para se vestir desse jeito? Então não pode largar o mundo? Tá certo? Então não é assim. Então, a liberdade é muito mais do que isso. Eu vou dar para vocês um exemplo claro da liberdade verdadeira e de uma liberdade falsa. Né? Um cachorro que vive dentro de uma casa, ele é muito bem cuidado, é muito bem tratado, tem todo amor e carinho, é protegido ali dentro, ele come da comida boa, tem comida todos os dias, não passa fome, não tem pulga, não tem sarna, não tem carrapato, não tem nenhuma doença de pele, tá certo? Não tem raiva, é vacinado contra todas as doenças, é muito bem tratado, fica doente, toma remédio, tem a cama dele para dormir confortável, quentinho, põe roupa no frio, é coberto, tem aguinha, tem que comer tudo lá que ele quer. Enquanto isso, só que ele fica preso de casa. Ele não sai dali. Ele tem um limite, ele não sai. Do outro lado, nós temos um cachorro na rua. Ele é livre, ele pode ir aonde ele quiser. Só que ele não sabe se ele vai comer no dia seguinte. Ele toma água de esgoto. Ele pode sujeitar sarna, carrapato, a pulga. Ninguém vai tratar dele, não é vacinado. Pode contrair raiva, né? Fica debilitado de fome porque não tem o que comer. Então, para você, qual que é o cachorro que é livre e qual que é o escravo? Muitos vão falar, o cachorro livre está na rua, porque ele está livre na frente. Não. O cachorro livre é o que está dentro da casa. Ele é livre, porque ele é livre de doenças, porque ele é livre do mal, porque ele é livre de estar passando necessidade. Então ele é livre. Agora o outro não, eu estou escravo da necessidade, escravo da fome, escravo de tudo, porque ele não tem nada, ele está sujeito a qualquer coisa, está sujeito à chuva, ao relento, ao frio, ele não tem conforto, ele não tem casa, ele não tem carinho, ele não tem afeto, ele está sozinho, jogado na rua. Então, isso é liberdade? Porque se isso é liberdade, eu prefiro ser escravo, entendeu? Eu prefiro ser escravo, porque o cachorro, isso que estão chamando de escravo, entre aspas, está vivendo como um rei, muito melhor do que o cachorro livre. Então, nós temos dois exemplos de uma falsa liberdade desse cachorro por uma liberdade verdadeira do outro cachorro. E é justamente essa liberdade verdadeira que Deus está nos oferecendo. E essa é a falsa liberdade que Satanás está nos oferecendo e as pessoas estão caindo. Correto? Então, exatamente isso aconteceu com o povo de Israel. Eles estavam livres do cativeiro. Porém, a mente dele ainda estava escrava de Satanás. Eles não compreendiam a liberdade que eles estavam, né? E a falta de compreensão deles foi tão grande que eles perderam a terra prometida. Né? Eles perderam, eles não chegaram nela, eles morreram no caminho. Porque Deus falou, não chega, esse povo não merece chegar lá. Eles estão todos já vão se perdendo aqui. Imagina se eu pôr eles num conforto. Aí que eles vão se perder de vez. Se aqui, precisando de mim, eles estão, eles estão sofrendo aqui, eles estão querendo, já estão pedindo para voltar para o Egito. Imagina se eu desse conforto para eles. Aí que eles não vão querer saber de mim de jeito nenhum, né? Deus pensou dessa maneira, com certeza. E aí ele faz o quê? Todos aqueles que saíram do Egito morressem no deserto.
Somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Moisés e Arão não entraram porque eles pecaram também. Moisés bateu na pedra ao invés de falar com a pedra. E aí Deus então proibiu Moisés entrar na terra prometida e Arão por não ter repreendido o irmão. Tá certo? Então os dois não entraram na terra prometida. Então ninguém entrou, a não ser Caleb e Josué, que saem pela terra do Egito, né? Eles eram adultos, pelo menos. Mas com criança, claro que entrou, né? Então, mas os adultos não. Então, eles fizeram um novo povo. Depois de 40 anos andando em círculo no deserto, eles então avançaram. E foram até a terra prometida, que vai ter que conquistar essa terra. Muitos falam, mas eles roubaram a terra de outros. Não, eles foram conquistar a terra que Deus os guiou a conquistar. Deus deu para eles. Por quê? Porque Deus queria uma nação que respeitasse as suas leis, ao qual ele podia dar as leis para servir de exemplo para outras nações. Porque todas as nações eram corrompidas, eram escravas do inimigo. Tá certo? Então, nós temos que ver e aprender essa diferença, queridos irmãos. A liberdade não é eu fazer o que eu bem entendo. A liberdade é eu estar livre de doença. Então, eu tenho a liberdade da doença. Eu não estou sujeito à doença. Eu estou livre de um câncer. Estou livre de uma doença do quê? Eu não sou livre, eu tenho que usar preservativo? Não, eu tenho que usar preservativo porque eu estou livre da AIDS, estou livre de doenças que são muito transmissíveis. A minha avó morreu porque um, vou falar claramente aqui, um padre da Igreja Católica falou para ela que o meu avô, que um maldito padre, isso aqui eu faço questão de falar que era um padre maldito, porque era um padre que estava à mercê de Satanás, tá certo? Com certeza, esse padre estava, pode ter, aqui eu que tenha padres do bem, mas esse não era. Porque ele falou para minha avó que não era para usar preservativo, ela estava usando preservativo para fazer sexo com meu avô, porque a minha avó não podia mais engravidar. E esse infeliz desse padre chegou nela de novo e falou, não, não use preservativo, porque isso é contra a lei de Deus. Aonde que está escrito na Bíblia que usar preservativo, mas é porque Deus falou, vem e multiplicai-vos. E o preservativo impede a multiplicação. Só que naquele momento que Deus falou aquilo, não existiam tais doenças sexualmente transmissíveis que vieram a existir futuramente. Tá certo? Então, a minha avó, ela não podia ter filhos, e ela ainda não usou mais preservativo, porque aquele padre falou isso, e que eles eram católicos devotos, e ela acabou engravidando e morreu no parto. A minha mãe, que ia fazer 5 anos de idade, perdeu a mãe. Quando ia fazer 5 anos, a irmã dela ia fazer 4, e o outro irmão dela a irmã dela ia fazer 4, e o outro irmão dela ia fazer 3, tinha 2 anos. Imagina 5 crianças, 5, que depois dela tinha mais 2 ainda. Perderam a mãe, todos menores, não tinha nem 10 anos de idade maior. Maior que eu tinha 8 anos, 8 ou 7, mais velho. Então imagina, 5 crianças sem mãe, só com o pai agora. Por quê? Porque não usou um preservativo. Então, gente, se a pessoa, você está doente, tá? Se você é uma mulher não pode ter filhos, mas que é risco à sua saúde, não engravide, use preservativo. O preservativo deve ser usado entre o marido e a mulher? Sim, se a mulher não pode mais engravidar, tá certo? E de preferência, se você e sua mulher confiam no outro, a ponto de que nenhum trai, um não se trai, e nenhum dos dois tem nenhuma doença sexualmente transmissíveis, e vocês não têm problema de ter filhos, vocês podem fazer teste sem preservativo, não tem problema. Porém, tem que lembrar de uma coisa, sexo sem preservativo, a mulher pode engravidar. Então, se você tiver 2, 3, 4, 5 filhos, pode ser perigoso também, e pode ser difícil de criar também, né? Sem contar que tem mulheres que têm dificuldade para engravidar. Tem mulheres que muitas vezes precisam levar ponto no útero para segurar uma gestação, por problemas de útero. Então tem vários problemas, tem útero infantil, tem útero policístico, então tem vários problemas que podem dificultar, né, a mulher levar uma gestação. Tem mulher que morre numa gestação por conta de um problema que ela não podia engravidar e engravidou. Então é necessário que haja um conhecimento, fazer exames, se tá tudo certo, se a mulher está de engravidar, né? E se vocês estão interessados em engravidar, fala, então usa aquele negócio para engravidar, aquele DIU, né, que fala, acho. Só que esse DIU vai fazer a mulher sofrer, vai ter dores, cólicas, né? Anticoncepcional. Anticoncepcional vai fazer a mulher engordar, inchar, perder o corpo. Tem se a mulher é magrinha, tem um corpo bonito, vai engordar, vai virar um bucho. Você fala, por quê? Porque essa mulher, ela vai
engordar, o anticoncepcional vai fazer a mulher engordar. Então não há necessidade. Então usa o preservativo. Se não quer que engravide, usa o preservativo. Se a mulher não pode engravidar, mas porque arrisca a saúde dela, usa o preservativo, não tem problema nenhum. Então isso não é perder a liberdade, é você ter a liberdade de você praticar a sua relação sexual sem ter medo, sem tentar sujeito a doenças. Falar, mas minha mulher não tem doença, eu não faço não. Só que ela não tem agora. Mas vamos supor que ela seja picada pelo Zika vírus, né? Lá com chikungunya, Zika vírus. Um dos dois é transmitido sexualmente. Vocês sabiam disso? Ou essa mulher não tinha nada, mas ela vai lá e desenvolve uma hepatite, não sei se é hepatite B, ou a A ou é a C, tem vários tipos, né? Mas tem uma hepatite que ela é transmitida sexualmente. Então vamos supor, ela comeu alguma coisa e desenvolveu essa hepatite. Não sabia. Aí ela faz sexo com você e transmite para você a hepatite, né? Ou sua mulher vai no dentista e por algum motivo o dentista tinha um ferimento, né, na mão, ele se machucou ali fazendo a coisa, sangrou, ele não sabia que ele tinha AIDS e ele contamina sua esposa ali na cirurgia. Você não está sabendo, ou contamina você. E aí você vai o quê? Vai lá e faz sexo com a tua esposa, você contamina ela. Então, sem saber. Tá certo? Então, hoje a sua esposa não tem, mas amanhã você não sabe, né? Então, passa por um problema de dentista, pode ser contaminado. Às vezes, através de um corte no dedo, pode ser contaminado. Através de uma afta na boca, entendeu? Então às vezes, essa mulher está com uma feridinha no rosto, leva um beijo ali, e a pessoa tinha AIDS, pela saliva da pessoa, ela foi contaminada naquela ferida. Então, tem que tomar cuidado. Tá certo? Então, cuidado então não é você perder a liberdade, é você ter a liberdade de fazer sexo com segurança, sem nenhum problema de pegar uma doença ou de gerar filhos no momento errado, né? Então, liberdade não é simplesmente para que você bem entende. Então, eu me privo de comer uma feijoada, de comer um torresmo, de comer uma mortadela, presunto, mas eu estou também me livrando de ficar fraco espiritualmente para ser tentado pelo inimigo. Então eu estou tendo uma liberdade perante Satanás. Eu deixo de comer isso, o meu organismo vai melhorar, vai desinflamar, ele vai ter mais saúde. Então eu estou abrindo mão de comer uma coisa para ter a liberdade de saúde. O que é mais importante? Eu ter saúde, ter uma liberdade da minha saúde, estar com saúde, para que eu possa ter a liberdade de andar para lá e para cá, ou eu comer o que eu bem entender e estar preso a uma cama de hospital com câncer ou com outra doença qualquer. Hã? Então é muito importante que a gente compreenda isso. Nós temos que ter uma decisão. Então eu vou ficar comendo um monte de carne a vida inteira, comer como. A gente fala, como 1 quilo de carne por dia, por refeição. Olha, eu vou te falar uma coisa. 1 quilo de carne, você está correndo grande risco de possuir um câncer e rápido ainda. Porque a carne não é um alimento próprio para o ser humano. Você pode comer carne? Pode. Mas come menos. Come carne 2 vezes por semana. Tá certo? Você pode comer um peixe, você pode comer um ovo, você pode, ao invés de comer carne ou ovo, você pode fazer soja, salada de soja tem proteína. Então você pode comer legumes e verduras que tenham proteína. É só você procurar uma nutricionista, ela vai te apontar essas proteínas. Ou você pode pesquisar na internet também. Mas é ideal ser uma nutricionista porque ela vai te dar a quantidade certa de proteínas que você tem que comer por dia. Então você vai procurar, aí você vai procurar nessas verduras, legumes, a proteína. Você não precisa comer exatamente a carne para ter a proteína, tá certo? Então, nós temos que tentar melhorar a saúde, evitar coisas que fazem mal. Então, por exemplo, sejam abstêmios, não bebam bebida alcoólica, não bebam é, não bebam estimulantes, não usem entorpecentes, entendeu? Isso vai te dar uma liberdade. Adianta você falar que você é livre e você está jogado na rua drogado em algum canto, você virou um morador de rua porque você é um drogado e não pode voltar para casa? Perdeu a sua vida? Isso é liberdade? É liberdade de estar preso numa cama, sofrendo com uma cirrose porque bebe? É liberdade? Você está desenvolvendo um câncer de estômago por consumo de carne, principalmente de porco. Né? Isso é liberdade?
Então, isso não é liberdade, isso é uma falsa liberdade, quer dizer, a liberdade quem dá é Deus. Ele não escraviza, ele é o libertador. Cristo veio para ser libertador. Jesus Cristo significa o Messias libertador. Cristo é Messias e Jesus é libertador, é Salvador. Então é o que ele veio fazer, ele veio ser o libertador, veio nos dar a liberdade. Ele abriu o cativeiro para nós sairmos. Mas da mesma maneira que o povo de Israel saiu do cativeiro deles lá e teve um monte de contratempos pelo caminho, teve falta de água, passaram fome, necessidade, tiveram lá que Deus dá água para eles, dá comida, tiveram obstáculos de água, tiveram obstáculos de povos como os amonitas, que foram atacados lá, né? Amalequitas, né? Acho que é Amalequitas, né? Amalequitas, se não me engano. É, Amalequitas que foram atacar eles no deserto, né? Quando eles não tinham nem espada direito, mal sabiam pegar uma espada, o único que sabia pegar a espada era Moisés, que, né? Que treinou o povo lá para lutar. E aí, perante a ajuda de Deus, eles venceram aquele obstáculo, tiveram que enfrentar outros muitos obstáculos para chegar no destino deles, que era a terra prometida, tiveram que conquistar isso. E é exatamente isso que nós devemos fazer, para sair do cativeiro e seguir passando por obstáculos, desviando, Deus suprir as necessidades. Assim que guiou o povo de Israel com uma nuvem durante o dia e uma nuvem de fogo à noite, ele vai nos guiar também. Nossa nuvem de fogo hoje, a nuvem durante o dia, é a Bíblia. Então ele vai nos guiar. Assim como ele amparou o povo de Israel, não deixou que eles passassem fome nem sede, ele também não deixará que seus servos fiéis, que estão lutando para chegar à terra prometida, para chegar à nova Jerusalém, para chegar à vida eterna, passa essa cidade, ele vai também dar água, comida pra gente, tá certo? As batalhas que nós vamos enfrentar, ele vai ajudar, ele vai usar o seu poder para fazer a gente ser vitorioso nas batalhas. Assim como Israel foi, e assim como Israel conquistou, confiando em Deus, a terra prometida, assim nós também vamos conquistar a nossa terra prometida, a vida eterna, a Nova Jerusalém, o nosso jardim do Éden, confiando em Deus, deixando que Ele nos ampare e nos ajude a vencer as batalhas. Assim como eles conquistaram, nós também vamos conseguir. Só que para isso, assim como eles foram fiéis a Deus, assim como eles guardaram os mandamentos de Deus, assim como eles foram obedientes naquele momento, pelo menos a Deus, assim como eles seguiram as orientações corretas de Deus, quando Deus falou para eles não guardar espólio de guerra, eles não guardaram. Porém, Acã guardou. E ele pegou, foi o quê? Ele foi pego, Deus apontou para ele que ele tinha cometido pecado. Com o pecado eles perderam a guerra, então assim, eles ficaram fracos por causa do pecado de Acã, perderam a guerra. Aí Deus apontou para Josué que era Acã quem tinha cometido pecado. Acã foi morto apedrejado junto com os filhos, e tudo que era dele foi queimado, inclusive os espólios que ele tinha guardado na casa dele, da guerra de Jericó. Então, e aí, depois que eles estavam novamente purificados, estavam fiéis a Deus, eles foram lá e venceram a mesma cidade que eles tinham perdido. Ou seja, se você é fiel a Deus, se você é obediente a Deus, você só tem a ganhar. E eu falo mais para vocês, eu nunca vi ninguém que decidiu ser fiel a Deus, ser obediente a Deus, guardar a lei corretamente, guardar os ensinamentos de Deus, seguir os ensinamentos de Cristo, se arrepender e voltasse atrás. Ninguém nunca se arrependeu. E ninguém nunca viveu mal por fazer isso. Pelo contrário, todo mundo que seguiu foi feliz, viveu em paz, mais tranquilo e com saúde. Tá certo? Então, queridos irmãos, completando nossa meditação, prisão, escravidão é você estar sujeito a coisas ruins. A escravidão é você não poder fazer uma coisa porque está numa cama de hospital. É você não poder fazer outra coisa porque você está doente. É porque você não pode isso por causa daquilo, por causa da sua doença. É você não poder comer um doce, não comer um bolo porque você tem diabetes. É você não poder tomar, não poder comer certa comida, porque você desenvolveu um problema de saúde por conta de comer coisa que não devia, comer carne de porco. É você ter uma úlcera no estômago, porque você comia carne de porco e inflamou a ponto de virar uma úlcera. É porque você não teve a sua saúde comendo o que era correto, você sentiu um problema de saúde. Isso é uma prisão. Prisão é o cachorro que eu falei no início, lá que eu dei um exemplo, que está na rua sofrendo tudo que está sofrendo. Muitas vezes lá, eu já vi um cachorro na estação de trem, aqui na estação de trem, no terminal de ônibus aqui de Mogi, com as costas riadas, um cachorro que já tinha uma certa idade, lá jogado no chão, tinha maior dificuldade para levantar, para andar, cair lá deitado lá no meio dos ônibus. Um risco atropelado, não tinha quem cuidava dele, tá certo? Quando eu tenho uma cachorra aqui, que também anda com a cadeira um pouquinho balançando, mas
que ela é feliz, que ela é alegre, que ela não tem doença, que ela é muito bem cuidada, amparada. Agora aqui está muito frio. E onde é que ela está? Dentro de casa, na caminha dela, com a roupinha dela, cobertinha, no cantinho dela, amparada, recebe todo o amor e carinho do mundo, já comeu a comidinha gostosa dela, com uma vitamina para o seu cachorro de idade, que ela já tem idade. Então, tá ali saudável, com 17 anos, ela pula até muro, tá? Então, eu falo para vocês, queridos irmãos, eu prefiro ser livre igual a minha cachorra, prefiro ser livre do que escravo igual aquele cachorro da rua, porque aquele sim é um escravo. O ser humano não percebe, mas quando você vive a vida mundana, você se torna escravo da vida mundana. Quando você pensa no que a pessoa está pensando de você, você vira escravo daquelas pessoas. Então você tem que viver para você, por você, o que você quer ser, o que você gosta de ser. Então faça como eu. Eu escolhi ser professor porque é o que eu gosto de fazer, porque eu quero ser professor, porque é o que eu sei fazer, é porque é o que eu amo fazer. Tá? Eu visto as roupas que eu visto, porque é o que eu quero vestir, porque é o que eu gosto de vestir, porque eu me sinto bem em vestir. Eu ando com um carro que eu me sinto bem em andar. É um carro, não importa se o carro velho ou não é, não importa se estou brega, se eu não estou, eu me sinto o que eu quiser. Se eu quero deixar a barba, eu deixo a barba porque eu quero deixar. Eu corto o cabelo, penteio do jeito que eu quiser. Ah, mas é meio Mauricinho, pintou o cabelo de lá. Não, eu vou pentear o cabelo do jeito que eu quiser. Eu vou receber a pessoa na casa do jeito que a minha casa estiver. Eu não vou querer virar a casa de ponta cabeça para já porque vem alguém. Não. De que a casa é no dia a dia, eu vou receber as pessoas. E assim deve ser. Por quê? Porque eu não sou escravo de ninguém. Eu não me importo que os outros deixam não de pensar. Porque pode sair daqui e falar, nossa, você viu cara bagunçado, você viu quanto aquele cara é desleixado. Eu não me importo. O importante é que eu não sou desleixado, eu não sou bagunçado. Eu sou desarrumado, meio bagunçado? Eu sou. Mas eu sou organizado. Eu sei onde está todas as minhas coisas. Anjo, onde é que está o seu perfume tal? Na gaveta lá do quarto. Anjo, onde é que está a tua lanterna? Na gaveta do quarto. Anjo, onde é que está tal remédio? Ou está na segunda gaveta que é do muro ou nas pastas em cima da coisa. Ângelo, aonde que está isso? Onde tá, eu sei onde está tudo que é meu. Tá? Onde é que está o seu óculos novo? Está dentro da caixinha dele, na segunda gaveta da minha cômoda. Na gaveta tá tudo bagunçado, cheio de coisa dentro, tudo jogado. Mas eu sei que está lá dentro. Ângelo, onde é que está o Colgate Sensitivo? Na segunda gaveta da minha cômoda. Onde é que está os sabonetes? Na segunda gaveta da minha cômoda, na sacola verde. Então, eu sei onde está tudo. Por quê? Porque eu não sumo com nada. Entendeu? Eu sei, eu vou tudo no lugar correto. Eu posso não arrumar organizadinho certinho, mas eu ponho tudo no lugar correto. Tem hora que me dá vontade, eu vou lá e organizo. Mas depois acaba bagunçando de novo. Mas eu sei onde tá todas as minhas coisas. Eu não preciso procurar, eu sei, depois tá aqui, tá a receita tal, tá ali, onde tá o exame tal, tá ali. Eu sei onde tá tudo, porque eu sou uma pessoa organizada, isso é ser organizado. Tá certo? Agora, eu prefiro ser organizado e desleixado do que ser arrumado e desorganizado, tá? Então, eu não ligo que vou deixar de pensar de mim. Ah, o Ângelo é brega, você sabe como ele se veste. Você viu o Ângelo? Ah, deve ser boiola, deve ser uma bicha, é porque ele não namora. Não namora porque eu não vou namorar qualquer uma. Eu não vou sair dando essas piriguetes que tem por aí, não. Eu vou namorar a moça que Deus escolheu para mim. E uma moça que é temente a Deus assim como eu. Eu quero uma moça para me casar, eu não quero moça para viver ficando por aí, não. Não, eu quero uma moça que serve para me casar para a vida inteira. Eu não quero qualquer uma na minha vida. Ah, o Anjo tem 35 anos, já vai fazer 35 anos daqui a 2 semanas e não tem filho. Não tenho filho porque eu não arrumei a mulher certa. E não foi o momento certo. Se Deus quiser que eu tenha filhos, eu terei e serei muito feliz em ter filhos. Agora, se não tiver, paciência também. Eu posso adotar. Ah, o Ângelo é vagabundo, tem 35 anos, mas não trabalha. Não trabalho mesmo. Não tenho vergonha de dizer que eu não estou trabalhando. Mas não estou trabalhando porque Deus não quis que eu trabalhasse. Porque se eu estivesse trabalhando, quem que ia cuidar da minha mãe quando ela quebrou o firma agora? Eu que cuidei dela. Então eu trabalhei muito mais que eu estivesse trabalhando fora. Se eu estivesse trabalhando, eu não teria vindo morar para cá, eu estaria em São Paulo. Se minha mãe não tivesse perdido emprego, eu estaria em São Paulo, no meio da Covid. Então, eu não estou trabalhando, não tenho vergonha de falar isso. Estou atrás. Estou estudando, passando concurso, estou estudando e muito. É, estou acompanhando a atribuição de aula? No momento não, mas no ano passado, durante o ano todo, acompanhando a atribuição de aula. Não atribuí por quê? Porque eram escolas muito longe. E aqui, como eu moro em Mogi, tem horário de ônibus. Por exemplo, tem horário aqui de ônibus 5 da manhã, 6 da manhã, 9h15
e talvez 20, aliás, depois o próximo ônibus é só 1 hora da tarde que vai sair daqui, 10 para 1. Então, eu não posso pegar aula em qualquer escola. Sem contar que eu teria que pegar, se eu tivesse que pegar mais de um ônibus, eu teria que calhar o horário do outro ônibus também. Tá certo? Por isso que eu não atribuí. Mas eu não sou vagabundo, não. Eu sou uma pessoa muito bem trabalhadora. E o que eu mais gostaria é de estar trabalhando como professor, que eu tanto amo fazer. Tá? Então eu não tenho vergonha de falar que eu não estou trabalhando. Eu não tenho vergonha de falar que eu nunca namorei. Não tenho vergonha de falar que, eu, que eu não tenho filhos, que eu tenho 35 anos. Eu não tenho vergonha de vestir do jeito que eu me visto, brega. Eu não tenho vergonha de ser gordo, ou de ser baixo, ou de ter o dente um pouco para fora. Eu me aceito do jeito que eu sou. Eu não tenho vergonha de ter alguns problemas de saúde, por exemplo. Eu pisco muito olho, que eu tenho uma conjuntivite alérgica. Às vezes eu fungo o nariz porque eu tenho problema de sinusite, de rinite. Eu tenho uma alergia que eu fico tossindo, muitas vezes eu fico cuspindo aquela, não é catarro, aquela baba. Não tenho vergonha de falar isso. Por quê? Porque eu sou assim, eu tenho essa deficiência. Quem casar comigo tem que me aceitar do jeito que eu sou. Eu tenho problema estomacal, eu tenho gastrite, então muitas vezes eu arroto, minha mãe fala que é feio, é nojento, mas eu tenho um problema de saúde, não arroto porque eu quero. Meu estômago que é gás acaba arrotando, né? Tá, às vezes eu como de boca aberta, algumas vezes. Eu tenho problema respiratório, eu não consigo respirar direito pelo nariz. Então, eu acabo, às vezes, comendo, abro a boca para respirar comendo. É uma coisa normal. Eu tenho problemas, mas eu não tenho vergonha de falar. Eu tenho que melhorar, talvez um pouco, mas eu não tenho vergonha de falar o que eu sou, deixo de ser. Por quê? Porque eu me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho defeito? Tenho como todo mundo tem. Tá? Tem aquela pessoa que é bagunceira, que é totalmente desorganizada, que não sabe onde está nada, que joga tudo pelo chão. Eu não sou desse tipo. Eu vou ser bagunceiro, mas eu sou desleixado, na verdade. Mas na minha casa não tem nada no chão, no meu quarto não tem nada jogado no chão. É tudo na gaveta, tudo certinho. Eu ando no meu quarto para qualquer lugar. Tá certo? Minhas coisas são todas nos seus devidos lugares. Pode não estar arrumadinho no lugar, mas que estão no seu lugar, estão, você não deixa de colocar. Né? Tem gente que joga roupa em qualquer lugar, e eu não sou esse tipo. Eu já tiro a roupa, já penduro no lugar. Então, se eu vou tirar a roupa agora para tomar banho, eu pego a minha roupa, penduro no armário e deixo o pijama do outro lado pendurado. Tomo banho e já visto meu pijama, outra roupa fica pendurada lá para ver se no dia seguinte. A roupa para lavar, já deixo pendurada no outro gancho lá, que é roupa para lavar. Eu não jogo em lugar nenhum. Porque eu fui ensinado assim. Eu sou uma pessoa responsável. Tem gente que é irresponsável, tem gente que é porco, tem gente. Então, eu não sou, tá certo? Então, queridos irmãos, eu não tenho vergonha de me aceitar como eu sou. Então eu me sinto livre por ser assim. Eu sou livre. Eu sim sou uma pessoa livre. Eu sou livre para me vestir do jeito que eu quiser. Eu sou livre para usar o que eu quiser. Eu não gosto de usar cueca? Muito bem, não gosto. Eu não uso cueca. Não tenho vergonha de falar, também não uso, não gosto de cueca. Eu tô agora aqui, eu tô sem cueca, eu tô só de short. Agora, quando eu saio na rua, eu uso uma cueca samba canção. Eu detesto roupa colada no corpo, não gosto de cueca, então eu não uso cueca, eu uso samba canção. Né? Eu tenho uma até material um pouco mais moderno, que não é aquelas cueconas. Mas eu gosto da cueca livre, então eu, em casa eu não uso. Quando eu saio, eu uso o samba canção. Então, eu visto o que eu quiser, tá certo? Do jeito que eu quiser, eu vou me vestir, tá certo? Então, queridos irmãos, eu não vou me vestir do jeito que a pessoa quer. Eu pintei meu cabelo do jeito que eu quero. Eu me arrumo do que eu quero. Eu quero lavar minha roupa, quero comer maciante, eu vou pôr meu maciante. Eu gosto daquele cheiro, eu vou pôr, quero minha roupa cheirosa. Eu gosto da roupa cheirosa, até aquela roupa fedida, com aquele cheiro que secou na sombra. Então, eu prefiro pôr maciante que ela fica cheirosa, tá certo? Então, e eu gosto da roupa com amaciante. Então eu vou vestir amaciante. Eu gosto de deixar a barba, eu deixo a barba, até quando eu não aguento mais, eu faço, né? Então, eu sou assim, eu me visto do que eu quero. Eu quero vestir uma roupa tal, eu vou vestir roupa tal. Eu quero vestir tal sapato, eu vou vestir tal sapato. Tá certo? Então, eu quero comer tal coisa, eu vou comer tal coisa. Eu não sou escravo de nada. Eu quero receber uma visita, eu vou receber uma visita que tiver a casa. Fale o que quiser falar. Entendeu? Eles é que estão errados, eles não têm que falar da vida dos outros. Então, eu vou ser do que eu quiser. Claro que eu pretendo receber visita, eu vou tirar uma coisa do sofá, vou deixar uma coisa jogada no sofá, não. Mas eu não vou virar a casa de ponta cabeça, ficar desesperado, querer limpar a terra, querer limpar a cortina e não sei o quê, e tirar, não. A fruteira que a gente tá ali vai ficar ali. Entendeu? Eu não tenho que correr.
E se não der para arrumar tudo, paciência. Agora, chega de achar, não, a pessoa deveria ter vergonha, não é de achar a casa arrumada. Você tem que ter vergonha de agir com ignorância. Tem que ter vergonha de agir feito um bicho do mato. Tem que ter vergonha de ficar humilhando os outros. Tem que ter vergonha de matar os outros. Tem que ter vergonha de ficar tomando conta da vida dos outros. Tem que ter vergonha dessas coisas. Tá certo? Tem que ter vergonha de viver reclamando. Porque isso é vergonhoso. Tá certo? Então é assim, queridos irmãos. Eu me sinto livre. E eu quero a liberdade que Deus está me propondo. A liberdade da vida eterna. A liberdade da terra prometida. Da Nova Jerusalém. Do paraíso. É essa liberdade que eu quero. Tá certo? E é esse caminho que eu quero seguir. Agora cada um de vocês faz a sua escolha. Tá certo? Liberdade não é você fazer o que você bem entende. Liberdade é você ser livre para você fazer as coisas com saúde, com alegria, com maestria. E você poder fazer as coisas sem consequências. Como, por exemplo, eu costumo falar que as leis de Deus, a vontade de Deus é como se fosse um tronco, né, uma coluna bem no meio. E em cima dessa coluna você tem um piso de madeira, assim, né, bem no centro. Então, se você for muito na ponta, o que vai acontecer? Essa madeira ela vai começar a levantar atrás e na onde você está, ela vai abaixando e ela vai tombar. Se você for para o lado, a mesma coisa, uma madeira quadrada, toda madeira quadrada. Se for para o outro lado, a mesma coisa. Se for para trás, a mesma coisa. Pode ser quadrada, pode ser circular, pode ser retangular. Então, ela tem que estar equilibrada. Então, Deus fez o quê? Ele demarcou em volta dessa tábua qual é o ponto. Olha só como é a bondade de Deus. Ele demarca nessa tábua a direção até onde você pode caminhar sem cair. Ou seja, Deus demarcou nessa tábua até onde nós podemos ir sem adoecer, sem comprometer nossa saúde, sem comprometer a nossa vida. Né? Nós somos livres para andar até ali. Nós somos livres para passar também, porque ele não colocou nenhuma barreira. Mas ele nos indicou, se você passar dali, você vai sofrer. Entendeu? Ele nos deu uma sugestão ali, ele deixou aquela marca. Ó. Você sabe que se você passar dali, você vai sofrer. Mas se você quiser passar, ele não vai te impedir. Ele não fez um muro ali para você não passar. Você entendeu? Então ele deu a liberdade, porque se não há liberdade, não há amor, tá certo? Mas ele demarcou, para quê? Para que nós realmente tivéssemos uma liberdade, porque ninguém é livre doente, ninguém tem liberdade numa cama de hospital, ninguém tem liberdade de sofrer de um câncer, ninguém tem liberdade de sofrer de uma doença porque não cuidou da saúde. Ninguém tem liberdade dessa maneira. Ninguém tem liberdade num mau casamento. Ninguém tem liberdade de ficar dependendo dos outros para viver, como, por exemplo, depender, não, só tem que vir aqui, tem que estar arrumado, que não sei o que, não, eu fico com vergonha, não sei o que, tem que limpar tudo, para de fazer uma coisa para fazer outra, deixa de fazer uma coisa importante para fazer outra que não era importante naquele momento. Isso é a pessoa ser escrava dos outros. E isso é ser escravo. Eu não quero isso para mim. Tá certo, queridos irmãos? Então eu espero que vocês possam ter compreendido o que é ser livre, o que é ser escravo. Eu quero ser livre de verdade, eu quero seguir a Deus. Para mim, a liberdade se resume a Deus, porque Ele é o libertador, Ele é o Salvador, Ele é quem nos deu a liberdade, tá? É a Ele que eu quero seguir. Agora, o mundo, que é o mundo de Satanás, ele é o príncipe desse momento. Como disse Cristo, se não me engano, em Mateus, está escrito que falou, vou falar rapidamente, porque o príncipe desse mundo está vindo, que era Satanás, né? E ele falou que o príncipe desse mundo é Satanás, mas que esse príncipe desse mundo não tinha nenhum poder sobre ele. Não tinha primeiro por quê? Porque ele tinha a palavra dele dentro do coração, porque ele tinha o Espírito Santo falando para ele dentro do coração. E segundo, porque ele era muito mais poderoso que Satanás. Então ele nada podia fazer com Cristo. Ele não tinha nenhum poder sobre Cristo. Então, Cristo falou que Satanás era o príncipe do mundo. E ele continua sendo? Não. Cristo retomou o poder do mundo quando ele morreu na cruz e ressuscitou. Mas ele permitiu que Satanás continuasse a governar o mundo até que ele voltasse. Tá certo? Satanás continua governando o mundo, embora ele não é mais o príncipe, mas ele continua governando, ele continua atuando no mundo. Mas as coisas que o mundo tem, tudo é Satanás. Mas nós podemos usar as coisas do mundo para o bem. Que a internet, eu estou utilizando dela, da rede social do WhatsApp, do Facebook, do YouTube, para levar a mensagem de Deus às pessoas. Então eu estou fazendo um bom uso da tecnologia, que é uma coisa mundana. Entendeu? Já que eu tenho a televisão, eu estou fazendo um bom uso da televisão assistindo um Novo Tempo.
tá certo? Eu tenho um bom uso da internet, eu faço um bom uso fazendo estudos bíblicos, fazendo escola sabatina, compreende? Eu não tenho a lição da escola sabatina de mãos ainda, talvez eu tenha já no próximo sábado, se eu for à igreja no sábado, não sei se eu vou, porque tá tempo chuvoso, eu vou ter essa escola sabatina, enquanto eu não tenho, eu uso tecnologia a meu favor. Né? Eu uso a tecnologia para pesquisar na internet essas mensagens, muitas vezes, de texto que eu mando aí de boa noite, né? Às vezes, o que vem no celular, que eu recebo no celular, eu compartilho. O que se não tem o suficiente, que eu sempre mando 4, eu completo com a internet. Então, eu estou utilizando a tecnologia a favor de Deus. É uma coisa mundana, tá certo? Eu posso me distrair jogando videogame? Claro que eu posso. Jogando jogos mais calmos, jogo de futebol, jogo mais tranquilo. Agora, eu não posso ficar jogando um jogo e tiro ficar matando todo mundo. Tá certo? Porque isso já não é um jogo de Deus, né? Entendeu? Então, eu tenho que aprender o que jogar. Mas eu posso utilizar as coisas do mundo para me distrair, para me divertir. Tá certo? Então é assim, queridos irmãos. Eu quero ser livre por completo. E vocês? Hã? Eu espero que vocês também queiram ser livres, assim como eu sou e quero continuar sendo. Tá bom? Liberdade é isso. Não pense que liberdade é fazer o que bem entende. Liberdade é você ter delimitado até onde você pode ir para não sofrer. Tá? Isso é liberdade. É o que Deus nos deu. Ele falou, vá até ali. Você pode até passar. Se você passar, você vai sofrer. Mas até ali você pode ir sem sofrer. Entendeu? Agora cabe a decisão de cada um de nós, se a gente quer sofrer ou não. Mas saiba que toda ação tem uma reação, que tudo que você fizer vai ter uma consequência. Se você cair no abismo, você vai sofrer. Então, quer dizer, se eu subir em cima de uma casa e me jogar de cima, eu vou me quebrar todo. Exatamente isso acontece com uma pessoa que passa do limite que Deus dá. Vai se arrebentar todo. Então, o corpo vai definhar, a doença vai entrar. E você sabe que a doença entra fácil, para sair não é nada fácil, né, queridos irmãos? Então, é isso, queridos irmãos. Eu espero que vocês possam ter compreendido o que é liberdade, o que é escravidão. Escravos são todos aqueles que vivem o mundo, que querem se vestir de maneira, que querem ser o mundo e não querem seguir a Deus para não abrir mão do mundo. Esses são verdadeiros escravos. O pessoal não perceberam ainda, tá certo? É exatamente o que o povo de Israel fez e por isso perderam a terra prometida. Tomem cuidado, porque se vocês seguirem esses mesmos caminhos, vocês também perderão a terra prometida de vocês. Tá bom? Vamos meditar sobre esse assunto. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, na Trindade, dos Pai, dos Filhos e dos Espíritos, que assim seja, eu agradeço e glorifico, amém, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a todos e que Ele possa abrir os olhos para que todos enxerguem a verdadeira liberdade. Tá bom? A paz do Senhor a todos. Para quem ouve aqui no WhatsApp, ouça até o fim e compartilhe a minha mensagem. Para quem ouve no Face, ouça até o fim, curtam e compartilhem a minha mensagem. E para quem ouve e assiste no YouTube, curta minha mensagem, compartilhe, ouça até o fim, se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, tá certo? A paz do Senhor a todos, amém.